Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar o GraçaCast, o podcast cristão que tem como missão levar Deus até você. Eu sou o Thiago HP e estou aqui juntamente com os meus irmãos de missão, João na técnica e Giovanni. Giovanni, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago, por mais um episódio sendo gravado, né? Mas o episódio de hoje tá bacana, tem sido bacana a cada semana, a cada episódio. Deus tem falado com a gente de várias maneiras diferentes, de várias maneiras. De toda semana Deus toca num ponto, toca num lado do coração, e de repente ele vira a chave e toca em outra parte. E Thiago, a gente tá hoje com um convidado muito especial. Hoje ele trabalha com uma galera que tem uma certa vulnerabilidade em relação às drogas, às bebidas, né? Ele tem feito um trabalho excepcional. A galera indicou ele, né, para nós no Instagram, para estar aqui com a gente hoje nessa mesa conversando, para falar um pouquinho sobre aquilo que ele tem vivido e aquilo que Deus tem feito na vida dele. A gente tá falando do Pedro Bosa, né? Você conhece ele há mais tempo que eu, acho que o João conhece mais tempo que eu, conheço só de vista, é a primeira vez que a gente tá se vendo assim, é um prazer, né? Mas a conversa hoje vai fluir mais uma vez, Thiago, tenho certeza. Isso aí, Pedro Bosa, seja muito bem-vindo. Que isso, eu que agradeço aí o convite, né? Me sinto, né, muito feliz de estar aqui com vocês. Estou aqui acompanhado do meu primo hoje de longe, aí de Porto Alegre, o Augusto. E eu tenho certeza que Deus tem algo para ministrar nos nossos corações, não só na minha vida, mas, né, na vida daqueles que vão nos ouvir, que irão, né, ouvir essa mensagem. E o intuito nosso, de fato, é apontar para o Senhor, né? Porque o Evangelho não tem nada a ver com a gente, né? É tudo a ver com o Senhor. Então, vamos lá, vamos embora. Isso aí. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, segue a gente no YouTube, no Spotify, segue a gente no TikTok, coloca a gente na sua rotina. Como surgiu, para quem não te conhece, como surgiu o Pedro Bosa, né? A gente estava conversando um pouquinho. Conta um pouquinho sobre você, quem é você, que igreja hoje você está frequentando, com um breve relato aí, antes da gente entrar no assunto, como foi tua conversão, que foi tua vivência, assim, até agora. A nossa sempre pergunta, né? Como que você conheceu Jesus? É mais ou menos isso. Faz um breve resumo para nós e pra galera que tá acompanhando, que não te conhece. Então vamos lá, né, gente? Eu me chamo Pedro, né? Muitos me chamam Pedro Bosa, agora recentemente alguns já me chamam de Pedro Pebari, né? Por conta da cafeteria ali que a gente teve por muitos anos. E então, assim, eu sou um menino de 35 aninhos, né? Nascido numa família tradicional da cidade, né? O meu avô é o pastor Bosa, né? Que hoje ele jubilou, né? Tem 87 anos, então foi pastor por muitos anos, né? Nasci numa família simples, humilde. Eu e o meu irmão, né? Eu tive um irmão, Vinícius, inclusive perdemos ele com 16 anos na época, né? Eu tinha 14 anos. Diferença de 2 anos de idade. E de lá pra cá, esse menino Pedro, né? Um menino que cresceu com bastante problemas emocionais, bastante complexos de inferioridades, e que no desenvolver da vida, né? O Senhor teve muita misericórdia e graça, né? Para conosco e com a minha vida. E hoje a gente pode, de alguma forma, né, poder tocar a vida de pessoas, poder de alguma forma estender a mão para as pessoas, e aquilo que de fato a gente viveu, né, eu vivi na minha íntegra, né, eu posso de alguma forma auxiliar aquelas pessoas que talvez tiveram os mesmos problemas que eu, né. E quando eu falo de problemas, né, a gente, como eu disse aqui, a gente perdeu, né, uma pessoa muito importante muito cedo dentro de casa, né, e a gente era muito próximo, né, a gente era irmão por parte de mãe, né? Somos de pais diferentes, mas sempre moramos juntos, né? Nós dois éramos órfãos de pais biológicos, né? Então quem nos criou foi a nossa mãe, né? E os nossos tios. Então a gente de fato, a misericórdia de Deus, né? A nosso favor. Então eu sempre brinco que eu tinha tudo para dar errado, né? Mas a mão de Deus me escondeu.
né, das coisas desse mundo, enfim. E a gente vai bater um papo aqui hoje e a gente vai poder compartilhar muitas coisas que, com o passar do tempo, né, a gente vai vendo que vai fazendo sentido, né? O quebra-cabeça vai sendo montado pelas mãos de Deus e a gente entende, puxa, quando eu, lá na minha infância, hoje faz sentido, né? O Senhor me guardou disso para que hoje eu pudesse fazer isso. Então, é muito bom, é muito precioso ver o mover de Deus, né, nas nossas vidas. Então, o Pedro é esse menino que hoje, com 35 anos, é casado, né, tem 3 filhos, né, tem um primogênito, o Arthur, tem 12 anos, tem a Rebeca, que é a nossa do meio, tem 6 anos, temos o nosso caçula, o Emanuel, que veio para mudar a nossa vida de ponta cabeça. É o nosso Emanuelzinho, de 2 anos e 8 meses, vai fazer 3 aninhos agora. E é isso aí, esse sou eu, um pecador, né? Um falho nas mãos do Senhor aí, sendo aperfeiçoado a cada dia, errando, tentando acertar e tentando ser alguém melhor todos os dias. Pedro, em que momento da sua caminhada com Cristo você percebeu que você tinha uma missão? Então vamos lá, eu tenho um fato aqui interessante, né? Vocês falaram ali como que, né, foi o processo ali de conhecer Jesus e tal, né? Eu sempre brinco que quando eu tinha os meus aproximados 14 para 15 anos, eu tava mal na escola. E eu já ia na igreja, né? Porque, né, o meu avô já havia sido pastor, e aí a minha mãe estava no processo de ir na igreja, então a gente acompanhava, né, a nossa mãe na igreja, ia com as tias na igreja, e aí a gente sabia que Deus, né, fazia, que Deus isso, e eu tava enrolado na escola, cara. Tava ruim de nota. Eu sei que é só eu, né? Tô até vendo a minha oração que eu fiz. Jesus, me ajuda a tirar nota boa sem estudar. Eu acho assim que eu acho que essa oração, e eu acho que muita gente já fez. E eu me peguei nesse momento, eu tava ruim, eu tava, né, muito ruim na escola, eu iria, de fato, acho que reprovar. E eu me lembro que num culto eu fiz uma oração ao Senhor e eu disse: se o Senhor me ajudar a passar de ano, olha só, cara. Isso, olha a nossa inocência, né? E eu disse: se o Senhor me ajudar a passar, eu vou me dedicar ao Senhor, eu vou entregar minha vida pro Senhor e vai ser vida diferente. E qual foi o resultado? Eu passei de ano. Mas aí o que é o interessante disso, cara? Eu fiz o que Deus foi fiel. Mas eu não cumpri com o que eu disse. E passaram-se anos para mim, de fato, ter um encontro com o Senhor, né? Então eu costumo dizer que a gente, muitas das vezes, vai para o Senhor nos momentos difíceis da nossa vida, onde a gente não vê saída, não vê esperança. E isso não é errado, tá? Mas eu costumo dizer que a gente precisa ser fiel com as nossas falas, com aquilo que a gente diz ao Senhor. Senhor, se o Senhor me fizer, se o Senhor me der uma casa, se o Senhor fizer isso. Então, a gente precisa ser fiel, a gente precisa fazer. E eu falo que eu não fui fiel nesse momento, que eu passei de ano, e aí a mão... Não é que... Eu não gosto de dizer isso, né? Tem muita gente que usa esse jargão, né? A mão de Deus vai pesar sobre você. Eu não consigo enxergar um pai, né? Um Deus pai, que pesa a mão sobre o filho. Mas eu entendo que consequência da minha desobediência no ano posterior, o que aconteceu? Eu não estudei, cara. Tá entendendo? E eu reprovei de ano. E eu falo que essa fase que eu reprovei de ano, que foi no 2º ano do ensino médio, foi um virar de chave na minha vida, não só no processo de conhecer o Senhor, de mergulhar nisso, mas uma virada de chave para mim. Lembra que eu disse que eu tinha vários problemas, né, emocionais, essas de inferioridade? Então tudo isso me fez me tornar uma pessoa difícil. Mas quando eu de fato tive eu reprovei de ano, foi um virar de chave. Por quê? Porque o Senhor me despertou e o Senhor começou a me mostrar, né, que eu tinha capacidade para ir além do que eu pensava. Então, eu comecei a olhar para dentro de mim e acreditar em mim, de estudar, de poder fazer a minha parte. E aí eu comecei a entender, e é o que eu acho que muita gente precisa entender. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele já fez. Eu costumo dizer que Deus não nos deve nada. É nós que devemos para o Senhor, né? Então, assim, o Senhor, Ele é fiel. É a gente que precisa ser. Então, eu entendi nesse processo que o Senhor, Ele vai fazer. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Não é que é por mérito,
né? A graça de Deus não é por mérito, você não faz porque você merece ou porque você é bom. Graça de Deus é um presente, e ponto final. Mas tem a nossa parte. Então isso foi um virar de chaves para mim. Não só na minha vida pessoal, mas no meu encontro com o Senhor. Então, de lá para cá, a gente tem aprendido diariamente com o Senhor que tem a nossa parte. A parte do Senhor já está pronta, mas tem a nossa parte, o nosso esforço, a nossa vontade de fazer. E de lá para cá a gente tem sido aperfeiçoado a cada dia, como eu disse, né? Tentando ser alguém melhor, né? Todos os dias. Pedro, você comentou com a gente que, né, entrando no assunto agora que a gente vai falar hoje sobre o tema ali que você tá bastante ativo ali com o pessoal do Manaim. Para quem não sabe, né, a galera que está nos acompanhando, o Manaim é uma casa de recuperação aqui na nossa cidade que recebe e atende dependentes químicos, drogados, viciados para uma reestruturação de vida, né? Então, para quem não sabe, é isso que é o Manaim, né? Então Pedro, voltando ao assunto, né? Você falou para nós que quando você começou a se envolver com a galera lá, começou uma vez, de repente 2, 3, 4, e de repente tava toda a família toda, né? Tava toda a tua família. Conta pra nós como que foi, porque assim, a partir do momento que Deus nos coloca para fazer algo novo, é um novo encontro que a gente tem com Ele, né? Você teve teu encontro quando você se converteu, quando você se batizou, né? A vida do crente tem que ser um constante encontro com Deus, né? De cada momento tem que ser um encontro com Deus, né? Conta pra nós como que foi esse chamado que a princípio era só teu, mas de repente envolveu toda a tua família. E o interessante nisso, né? Só pra gente contextualizar a galera que vai assistir, né? Eu trabalhei por 10 anos no banco, né? E certo dia eu estou lá trabalhando no banco, chega uma pessoa, nunca tinha me visto. E eu atendi ela e quando eu tava finalizando o atendimento dela, Thiago, ele olhou pra mim e disse assim: você não quer fazer uma visita pra nós na casa de recuperação e levar uma palavra? Eu nunca nem sabia o que era casa de recuperação. E essa pessoa era o pastor Josué. Espero que ele possa ver. O pastor Josué, inclusive, ele foi algumas vezes pregar lá na época que a gente era do Alegre. Lembra dele, João? Você vai lembrar dele? Cara, é um cara que tem o nosso coração, a gente ama demais ele, a nossa casa ama muito ele. Ele é um cara precioso com a esposa, a pastora Imi, uma querida também. Então, assim, aí ele me fez esse convite, eu fiquei meio assustado, né? E aí eu perguntei pra ele: cara, mas você nem me conhece, nem sabe como assim? E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: eu não te conheço, mas o Senhor que eu sirvo te conhece. E naquele momento eu entendi que não era um convite dele, mas era um convite do próprio Deus. E como eu disse, eu nunca fui adicto, né? Nunca usei droga, nunca me envolvi com esse tipo de coisa. E de repente Deus me lança num lugar, né, onde tem um monte de gente ali com dependência química, com dificuldade com drogas. E eu fui a primeira vez. E eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei lá, nesse lugar, eu não consegui entrar. No momento do louvor, uma presença gloriosa, cara. E eu me lembro que a gente começou a chorar, eu levei um amigo meu, e a gente do lado de fora, ali antes de entrar, a gente começou a chorar, aquela presença invadindo aquele lugar. Cara, quando eu subi pra ministrar uma palavra, cara, eu nem precisei pregar, velho. Porque Deus já tinha feito. E naquele momento eu entendi, cara, e desde aquele dia, eu nunca mais deixei de servir naquele lugar. Nunca mais. Quantos anos? Faz mais de 10 anos, cara, que eu tô lá. Então, eu nunca mais deixei. Eu me lembro que meu filho era pequeno e a gente ia às vezes à noite, ia eu e ele é pequenininho, ia no banco de trás comigo, e a gente ia lá. Eu confesso que no começo, como a gente tinha um filho só, era muito mais fácil, a gente ia com mais frequência, né? Eu cheguei aí 3, 4 vezes na semana, tá com eles lá. Então a gente fazia a noite do cachorro quente, fazia a noite da pizza, e sempre tinha uma palavra, sempre levava uma galera junto. Então, assim, conforme, como você falou, os processos, né? Cada momento é um momento, né? E hoje a gente vive uma outra estação. Hoje eu sirvo a Manaim uma vez no mês. Que a gente tem um trabalho lá que a gente vai, faz um almoço, leva uma palavra, faz o louvor com eles, passa o domingo com eles lá. Por quê? Porque hoje, cara, a gente não consegue estar muito mais frequente, assim, por conta da nossa rotina, tem as crianças. E aí, respondendo a tua pergunta, né,
que eu iniciei lá e de repente quando vi tava toda a família. Por quê? Porque, cara, a gente entendeu que lá não é uma casa de recuperação. Eu brinco que toda a comunidade terapêutica que tem como princípio o evangelho, ela nunca vai ser uma simples casa de recuperação. Ela é uma casa de adoração. Ela é uma igreja. Só que ela é uma igreja diferente. Porque qual que é o motivo da casa de recuperação? É transformar a vida, sim ou não? Qual é o papel da igreja? É transformar as nossas vidas. Então a gente entendeu que, cara, aquilo ali era algo de Deus para nós. E a minha esposa mergulhou de cabeça junto comigo, e o meu filho cresceu nesse ambiente, os nossos filhos cresceram nesse ambiente. Então, por exemplo, os meus filhos, se eles veem alguém na rua que tem problema com álcool, um problema com droga, eles não apontam o dedo dizendo que eu sei que não pode falar besteira aqui, mas a gente às vezes aponta o dedo e diz, aí é um vadio, para não falar outro nome, né? Mas a gente julga, né? Então eu sempre ensinei os meus filhos que por trás de alguém que tem problemas existe uma vida. Ali é um filho de Deus. Ali pode ser um músico, um ministro do evangelho, alguém que pode alcançar vidas que ainda não veio para fora. Talvez muitas pessoas só apontaram o dedo, mas ninguém estendeu a mão para tentar ajudar de alguma forma. Então os meus filhos foram criados dessa forma. Então eu sempre falo para os meus filhos o seguinte: eles vão encontrar pessoas com esse tipo de dificuldade. E qual é o nosso dever? Qual é o nosso papel? É estender a mão, não é julgar. Então eu falo que a gente conseguiu, e eu sou grato a Deus por isso, porque eu fui questionado, tá? As pessoas dizem, você trabalha com casa de recuperação, mas e se o teu filho for para as drogas? Sempre tem as perguntas que querem nos alfinetar, né? E eu, com muita tranquilidade, eu disse assim, cara, isso vai ser uma escolha. Vai chegar um momento que ele vai precisar escolher, ele vai tomar as decisões por si, mas importa é a base que está sendo construída. Então, se hoje ele entende que uma pessoa precisa ficar 1 ano numa casa de recuperação para se recuperar de uma escolha que ela fez, de colocar algo na boca que talvez mudou a vida dela para o resto da sua vida, a minha intenção é conscientizar e mostrar na íntegra para ele que uma escolha pode custar a vida dele. Só que vai chegar esse momento que ele vai precisar escolher. Assim como nós escolhemos o que nós queremos. Então, isso para mim é muito natural, tá? Só que eu oro a Deus, porque eu não quero. Eu quero que eles fiquem bem longe das drogas, mas que eles sejam alguém pronto para estender a mão, para ajudar quem está lá, quem fez essa escolha. Que ele seja um agente de transformação, que ele não vire as costas, né? E esse deve ser o nosso papel. Então, basicamente, cara, foi esse o nosso encontro, né? E de lá para cá a gente só tem crescido, tem nos mantido. Eu brinco que a casa de recuperação nos manteve muito firme em Deus, em momentos muito difíceis. Por quê? Porque a gente olhava e dizia, cara, existe um propósito maior. Porque chega momentos na nossa vida que a gente quer desanimar, que a gente quer desistir, mas a gente olhava e dizia, cara, tem pessoas que precisam. Existe um propósito maior. Então isso fez com que a gente continuasse. E aqui estamos, né, até hoje. Você comentou da fala, né, das pessoas sobre os seus filhos, né? Existem perguntas assim que não querem ter uma resposta, eles só querem desestabilizar a gente, né? De fato. Mas a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho, né? E a gente percebe aqui pelas suas falas que você tem ensinado no caminho. É a graça de Deus, né? A gente, como diz, a gente faz o possível, né? A gente mostra o que é correto. E como eu disse, isso não nos livra, mas a gente quer plantar essa boa semente, né? Como diz Deuteronômio, né? Que eu amo esse texto, porque fala que quando a gente for deitar para dormir, né, que a gente inculque nos nossos filhos, né, sobre o que é o Senhor. Quando a gente for deitar para dormir, diga a eles quem eu sou. Quando andares pelo caminho, diga a eles quem eu sou. Quando sentares para comer, diga a eles quem eu sou. Ou seja, tudo que nós fazemos e tudo que nós temos tem a ver com Ele. Então, o nosso papel é esse, cara. Que eles cresçam entendendo que tudo tem a ver com o Senhor e não com a gente.
Pedro, sobre a afirmativa, o problema nunca é droga, é a ausência de Cristo. Conta pra gente mais um pouco sobre isso. Cara, Eu tenho visto nesse tempo lá. cara, eu carrego uma frase comigo que eu digo que o problema nunca é a droga. O problema é o pecado. O problema no Éden era a maçã? Ou uns dizem que era outro. Não, o problema era o pecado. Então o problema nosso nunca vai ser a droga, nunca vai ser as coisas, o álcool. O problema sempre vai ser o pecado. Então eu sempre digo na casa de recuperação, e eles já me conhecem, né? Então quando eu vou ministrar às vezes lá e tem muita gente nova, eu repito a frase, né? Eu digo, olha gente, para quem não me conhece e tal, se você veio para esse lugar para parar de usar droga, você tá no lugar errado. E aí eles já... Como assim estamos no lugar errado? Porque qual que é o motivo do Senhor? O que ele quer fazer com a gente? Ele quer que a gente pare só de usar droga? Não, ele quer transformar a nossa vida. Então assim, se você veio pra cá só pra parar de usar droga, esse não é o lugar. Agora, se você veio pra cá pra ter a tua vida transformada, aí você tá no lugar certo. Porque aí Deus vai transformar a tua vida, o teu caráter e consequentemente você não vai mais usar droga. Por quê? Não é porque você não quer, porque você vai querer. O pecado é ruim? Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Então você vai ter vontade de pecar. Mas existe algo maior que não vai fazer com que você peque. Entendeu? Então, ou seja, a graça de Deus não é a autorização para você pecar. Pelo contrário, você não peca por causa dela. Porque ela é muito maior. Você entende isso? Meu, Deus é muito bom, cara. Eu não vou fazer isso. Tem? Então não tem transformação se não tiver o Senhor. Então, como que a gente consegue se livrar disso? É com a presença de Deus. Então não existe transformação sem Jesus na história. Então o cara pode parar de usar droga, mas continuar sendo uma pessoa não convertida. Ela só deixou de usar droga, mas ela continua mentindo, ela continua fazendo outras coisas que são caracterizadas como pecado e não teve uma transformação de vida. Agora, se o Senhor tiver no meio, aí a sua vida muda. Não é que ela não vai errar. Ela vai errar, mas ela vai ter consciência. E a gente vai amenizando isso até o dia da gente chegar no céu e a gente vai ter o nosso corpo transformado, a gente não vai ter mais pecado. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar lutando diariamente com isso. E a gente trazendo isso para a história bíblica, né? Eu costumo dizer, em relação ao perdão, eu costumo sempre relembrar a passagem de Judas, né? Eu sempre digo para minha esposa, para minha mãe, para minhas irmãs, que o grande erro de Judas, na verdade, não foi nem ter vendido Jesus, porque ali era o propósito dele vender Jesus pelas moedas. Eu acho que o maior erro dele foi não ter se confessado o pecado, porque se ele confessa o pecado, ele no outro dia, se ele tivesse lembrado que Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar, eu acho que seria totalmente diferente, né? Mas assim, Pedro, mudando um pouquinho, trazendo para mim a pergunta que eu quero te fazer, contextualizando, né? Acho que todo mundo aqui que tá aqui, o teu primo que tá ali acompanhando você, acho que a gente tem alguns amigos que a gente cresceu, né? Hoje a gente tá dentro de uma igreja, né? A gente tem alguns amigos que cresceu com a gente, que a gente viu na escola, né? Na infância, que hoje estão nas drogas, estão perdidos em meio à prostituição, né? Em meio à bebedeira e tudo isso aí, né? Eu acho que todo mundo que tá acompanhando a gente deve conhecer pelo menos um desses amigos, né? Que olha e fala, poxa, cara, tava comigo lá na escola, era o nerd da escola, era o mais inteligente, né? Conta pra nós como que foi, como que tá sendo esse pra você, porque você contou pra gente que teve alguns amigos também que você estudou junto, que você, né, conviveu ali, e que hoje você vê que tá bem. E mostra pra essa galera que tá nos acompanhando que vale a pena a gente investir numa vida. Cara, isso é muito legal, assim, porque a gente vê que a vida, ela é uma caixa de surpresa. A gente não sabe o que nos espera, né? Então eu sempre falo pra minha esposa que a gente cansou de às vezes estar em casa e o interfone tocar e eu descer para atender e ser um amigo que eu estudei há tantos anos atrás, que fazia muitos anos que eu não vi. Eu dizia, cara, e aí? Eles, cara, me falaram de você, velho, eu preciso de ajuda. Tô nas drogas, tá aí. E a gente poder de alguma forma servir, né, estender a mão, né, levar para casa de recuperação, né, e essa pessoa ter a oportunidade de ter um encontro com Deus. Ah, mas todo mundo que você estendeu a mão teve a sua vida transformada? Não. Teve gente que ficou alguns meses
e voltou para a mesma vida. E, como eu disse, são escolhas, né? Mas, sim, isso já aconteceu, cara, muitas vezes. E às vezes nem ser eu de ter estendido a mão, e às vezes eu estar lá na casa de recuperação e me deparar com pessoas e falar, puxa, cara, cara, faz muito tempo que eu não te via, como é que você tá? Puxa, agora eu tô bem. Então, assim, a gente leva esses sustos, né, da vida, mas que ao mesmo tempo não é nem um susto ruim, é um susto bom. Porque é melhor ver a pessoa ali buscando ajuda do que talvez ter a notícia de que, né, a pessoa, né, não conseguiu mudar de vida, teve a sua vida ceifada, ou, né, morreu sem ter a oportunidade de ser transformado, de ter a sua vida mudada. Então, assim, esse trabalho com casos de recuperação, eu falo que, cara, é um chamado muito específico, cara, porque você se envolve tanto com a dor do outro que se você não tiver convicção do chamado e de que é um propósito de Deus, tu para de fazer. Porque dá trabalho. Dá trabalho. Eu brinco lá na casa de recuperação e eu posso falar isso aqui ao vivo. Eu não tenho problema nenhum de dizer. Se existe um povo que dá trabalho, irmão, é o adicto. E ele sabe disso, tá? Ele sabe. Por quê? Porque o adicto, cara, como eu falo, né, o pecado, ele desconfigura o ser humano. E a droga, ela desconfigura. É como um computador. Quando ele pega vírus, quando ele desconfigura da sua originalidade, ele começa a dar problema. Ele trava, ele não vai. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que matar. Então, a gente sempre brinca que o adicto, cara, ele teve a sua vida inteira desconfigurada. Então, ele é um cara que ele mente muito. Ele é um cara que ele barganha demais, ele é um cara que ele é persuasivo, então ele consegue persuadir os familiares. Então, cara, é um poder que vai além. Se se vitimiza. Então isso, cara, o adicto, ele dá muito trabalho. Eu cansei, cara, de ir atrás de pessoas mais de 10 vezes. Pô, cara, você não... Até que chega uma hora que você, poxa... Por quê? Porque eles dão trabalho e eles sabem disso. Só que o que me deixa... o que me mantém? Porque eu vou para a história, como diz, né? Vou para a história bíblica e eu vejo que Jesus, ele não escolheu os perfeitos. A maioria que andou com Jesus tinha vários problemas. Que no decorrer do caminho, esses problemas foram sendo ajustados. Então eu sei que há esperança. Eu sei que Deus pode fazer. Então eu não desisto. Eu não deixo de falar, cara, você precisa de ajuda. Eu não sei se eu posso aqui, de antemão, contar uma experiência recente, mas talvez até vocês conheçam um menino que andava por Telêmaco aqui, o William. Eu tenho liberdade de falar o nome dele aqui, porque eu acho que não tem problema nenhum. É William Joia. Um menino que, pô, um dos melhores amigos do meu cunhado, do Gessé, estudaram juntos e... perdeu o pai dele e essa perca mexeu muito com ele. Ele já vinha no uso, né, da droga, porque assim, o cara nunca vai a fundo assim de começo, sempre existe um antes, né? Comecei eu comecei a fazer isso, comecei no cigarro, comecei na maconha, e aí depois a maconha já não fazia muito, aí eu já comecei a fazer um mesclado, eu comecei a fazer um haxixe, um misturado, e aí quando eu vi eu já tava na cocaína, e aí de repente a cocaína já não tinha recurso para isso, e de repente eu entrei no crack, e aí quando eu vi eu já... Então é um processo. Então eu costumo dizer assim, né, voltando a essa experiência do William Joia, né, ele acabou, né, ele já vinha nesses usos, né, e a perca do pai ativou, né, a gente estava conversando aqui no início, um gatilho poderoso que fez com que ele entrasse numa depressão profunda, que é onde a droga que ele estava usando já não fazia mais sentido, e aí o recurso começou a acabar. Ele tinha carro do ano, carrão, grana, ele perdeu casa, ele perdeu carro, e aí quando acabou tudo isso, ele foi pra rua. E ele estava 1 ano e pouco morando na rua. Daí parou de usar droga, porque aí na rua você não tem dinheiro pra droga, né? O que você vai tomar? Você vai usar o famoso corote, né? Que é a cachaça, 2 pila. E ele ficou nesse tempo aí, cara, e aí ele sempre ia lá na frente de casa e eu dizia pra ele, pô, William, você é um menino bom, cara. Pô, deixa eu te ajudar. Não, eu quero. Eu falava, então é o seguinte, porque assim, a gente não pode pegar o cara e levar.
que a gente faz? Tu quer ajuda? Quero. Então, o tratamento do cara começa nessa conversa. Então é o seguinte, amanhã você vem aqui em casa e aí a gente vai correr atrás dos processos, fazer os exames e tal. Então ali já começa o processo, porque ali você consegue ver se o cara realmente quer. Se ele quiser, no outro dia ele vai estar ali. Se ele não quiser, ele não vai voltar. Ele só queria pegar um dinheiro teu ou, enfim. E eu falava, insensatamente, eu falava pra ele, cara, vamos e tal, e não. Aí, cara, um casal de amigo nosso, que congrega na nossa igreja, né? Eu sou da presbiteriana, né? Eu não falei no começo. Pastor Vanderlei, nós congregamos com ele lá, cara, e esse casal, né, o Ítalo com a Jelly, o William Joia ficava muito lá perto da casa deles também, e era um menino muito querido, cara, que todo mundo gosta dele, porque ele é muito bonzinho, e as filhas deles gostavam muito deles, começaram a cuidar deles, e daí de tanto que eles cuidavam que ele acabava indo muito lá na casa deles, e um dia eles falaram, cara, você não quer ajuda e tal? Ele, não, eu quero e tal. E passou um tempo, ele chegou de noite lá, chovendo, falou, cara, eu preciso de ajuda. Ele já tinha adoecido, tinha pego dengue, enfim. Deus vai espremendo, né? Aqueles que Deus tem chamado, Deus vai espremendo, e até que uma hora o cara... E aí ele foi, e aí ela me ligou, obviamente, porque a gente já tinha essa conexão, a gente já conhecia. Ele falou, não, vambora, vamos ajudar. E aí, cara, tudo... Como diz, todas as coisas cooperam, né? E Deus... Prove a Deus que preparou tudo. Nós tivemos um momento de turbulência com ele, porque assim, você tira alguém da rua, não é muito simples de lidar. Porque tem a questão da abstinência, tem tudo isso. Então tem que ser medicado, tem que passar por médico. Então é difícil. Então a gente acolheu ele, pra você ter uma ideia. A gente fez todo o processo. Com 2 dias que ele estava na Manaim, o Pichur, que é o responsável, me liga num domingo e diz, cara, você precisa vir buscar o William aqui. Eu disse, como assim? Eu deixei ele aí faz 2 dias. Ele disse, não, porque essa madrugada ele teve um surto psicótico e ele saiu aqui de madrugada, cara, foi no meio do mato aí e, cara, e se acontecer alguma coisa com esse cara aqui, eles fecham a comunidade. E de fato, eu entendo ele. Talvez para muitas pessoas diz, poxa, mas o cara não quis ficar com ele aí, é o papel deles. Não, gente, a gente precisa entender as coisas. Então lá é uma casa de recuperação, eles não têm estrutura para trabalhar com esse tipo de pessoas. Entende? Então ele precisa ser tratado primeiro. Aí eu fui buscar ele à tarde e disse, e agora? Onde que eu vou levar? Ele não tem pra onde ir. E aí eu, voltando com ele, encostei no UPA. Olha só como que quando Deus quer fazer as coisas, as portas já estão abertas. Tá? A gente não precisa abrir, a porta já vai estar aberta. Eu só entrei. E aí converso com um, e aí eles falaram, cara, não tem como ele ficar aqui. Eu falei, não, mas assim, ó, eu preciso que ele fique aqui alguns dias. Aí eu vou correr atrás do psicólogo, do psiquiatra e tal. Resumindo o ensejo para vocês, ele ficou 1 semana e 3 dias praticamente, uns 10, 11 dias no UPA, internado, coisa que isso não acontece, gente. Os caras compraram a ideia porque eles viram que era coisa séria, que ele queria e que nós estávamos dispostos a cuidar dele. Então teve um momento ali no UPA que ele teve outro surto, por exemplo, que era 1h da manhã. Eu saí da minha casa e tive que ir lá, conter ele, sentar com ele, conversar com ele, orar com ele. Então assim, lembra que eu disse que se o cara não tiver o propósito muito claro, ele deixa de fazer. Porque dá trabalho, cara. Vai te incomodar de madrugada, vai te tirar do momento que você tá de lazer com a tua família. E se você não entende como um propósito, você não vai fazer. Tá entendendo? Então eu saí de casa, fui lá, fiquei com ele, acalmei e tal, conseguimos dar um medicamento para ele dormir. Resumindo, ele conseguiu ficar lá, nós conseguimos um psiquiatra, nós conseguimos um psicólogo, os médicos compraram a ideia com a gente e para a glória de Jesus, não tem a ver com a gente. Como eu disse, mas eu tô querendo dizer que eu fui lá de madrugada? Não, gente. Eu entendo que esse é o chamado que Deus tem. Isso aí eu não estou fazendo para... o Senhor me chamou para isso. Mas para a honra e glória do Senhor, ele já está há 3 meses na casa de recuperação lá em Curitiba. E nesse processo,
abrisse uma vaga lá na comunidade Alcance de Curitiba, que o Gessé, meu cunhado, tinha conexão. Foi tudo de graça, tá bem, tá estudando, fazendo curso, já é monitor da casa, converso com ele por telefone, é outra pessoa, eu não quero construir minha vida aqui. Cara, os remédios me ajudaram? Me ajudaram, mas sabe o que tem me mantido aqui, Pedro? Eu disse o quê? Ele falou, o Senhor, cara, é a palavra de Deus, é os devocionais, é os cultos, porque é isso, é o que a gente disse aqui, não existe transformação se não tiver o Senhor na jogada. Então o Senhor, ele sempre vai ser o motivo da transformação. Cristo, ele não vem somente para o futuro, ele vem para agora, porque existem pessoas que estão precisando agora de uma mão estendida, precisando de um abraço, precisando de um investimento, né? Então, isso é bem... Para nós é muito impactante, né? Porque, como eu falei, a gente não vive isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, quando a gente ouve essas histórias, ouve os acontecimentos, a gente vê, né? A gente acompanha, assim, frente a frente, que nem a gente tá ouvindo essas histórias. Para nós, assim, é cada vez mais agradecer a Deus, porque o inimigo tem se levantado de várias maneiras, né? Acho que a que mais o inimigo tem levantado hoje nessa geração é a depressão, né? Mas da mesma maneira que o inimigo tem levantado isso nos jovens, nos adolescentes, Deus tem levantado pessoas. Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado sacerdotes, né? Sacerdotes para cuidar dessa galera. E como diz o pastor Hélio, né? A igreja é a mão de Deus estendida aos necessitados, né? E quem que é a igreja? A igreja somos nós, né, Tiago? Exato. E Pedro, olhando para frente assim, qual o seu sonho, qual a sua visão de futuro para a sua missão? Cara, eu confesso que eu já cogitei, assim, algumas conversas com a minha esposa, só eu e ela, né? De ter uma chácara, né? Onde poder acolher a galera, poder fazer, né? Eu sei que isso pode ser um desejo tão grande assim, né? Mas eu sei que para Deus isso não é nada, né? Então, eu falo que eu tenho esse sonho de um dia poder ter um lugar, ter um espaço e poder de alguma forma acolher pessoas, dar um destino para essas pessoas, ressocializar essas pessoas, porque como eu disse, cara, a droga ela desconfigura a pessoa, ela fica alguém totalmente fora do mundo. Então existe uma ressocialização, existe um processo para isso acontecer e não é fácil. Não é todo mundo que aceita um ex-dependente químico para trabalhar na empresa, não é todo mundo que dá oportunidade para o cara congregar na igreja no sentido de estar à frente de um ministério. Lógico que Deus transforma, Deus faz, mas a gente sempre fica com aquele pé. Então não é fácil, é um processo. A gente fica com um certo preconceito. É um processo. E eu falo assim, cara, que quando você ouvir pela primeira vez uma mãe chorando, desesperada pelo filho, cara, nossa visão vai mudar. A gente não vai mais questionar, a gente não vai mais apontar o dedo para as pessoas, mas a gente vai falar, cara, só a mãe e a própria pessoa sabe a dor que ela está passando. E eu queria deixar uma pergunta para as pessoas, né, que nos ouvem. Você acha que o dependente químico, ele queria estar lá usando droga? Porque a gente acha, ele tá ali porque ele quer. Só que, cara, chega um momento da adicção que não é mais ele que domina, não é ele mais que escolhe. Ele fez aquela primeira escolha, sabe? Vamos aí, cara. Ei, usa aqui, é bacana. Vai dar um grau, vai ser legal. Vamos curtir essa festa, vamos curtir essa noite. Essa escolha ele faz. Só que o corpo aceitou, irmão, o organismo aceitou. Cara, você já não vai mais responder por você. O pecado domina. Você tá entendendo? Então, quando a gente tem essa experiência de ouvir uma mãe, um pai, que diz, cara, eu não sei mais o que fazer, eu já ouvi relatos de pai falar, cara, se Deus me levasse, pra mim ia ser ou se matasse o meu filho, pra mim ia ser um alívio. Cara, isso mexe, cara. A gente que é pai, a gente que é mãe, isso entra lá na nossa alma. Porque a gente não quer isso, cara. Eu tenho 3 joias lá em casa, cara, só de pensar em alguma coisa ruim, cara, eu já sofro antecipadamente. Agora você já pensou alguém que tá passando isso na pele? Então eu digo que as pessoas que criticam, que é porque nunca ouviu um relato de uma mãe.
Nunca ouviu um dependente químico arrependido depois de uma noite toda de uso. Nunca sentou pra ouvir esse cara. Pra dizer, cara, e aí? Você vê o cara chorar igual criança, velho. Fala, velho, minha vontade era nunca mais usar, velho. Pô, eu tenho amigos meus, cara, que eu levei pra dentro de casa. Cuidei como filho, velho. Ficou meses bem. E um dia eu tô lá sentado na frente de casa, 9:30 da manhã, ele chegando da noite. Quando ele me viu, ele começou a chorar. Cara, me perdoe, cara, eu traí você, cara, tua confiança e tal. Eu disse, cara, tá tudo bem, né? Abracei ele, vamos de novo, cara. Não vou falar o nome dele aqui, mas hoje ele não tá aqui em Telêmaco. Mas eu acredito que ele ainda vai ser uma referência. Eu acredito, com todas as minhas forças. E eu falo com os amigos dele, com as pessoas que conhecem ele, os caras falam, meu, você é louco, velho. Mas eu sei que Deus vai fazer a obra na vida dele. E ele um dia vai poder testemunhar e dizer, cara, eu me lembro disso, o dia que Deus fez isso. Porque Deus, ele é fiel, cara. Ele faz. Então, que a gente possa ter mais empatia, sabe? Com as pessoas. E não só com dependência química, mas para aquelas pessoas vulneráveis que têm problema. Que a gente entenda o problema e não aponte o dedo. Que a gente se permita, às vezes, participar, sabe? De um processo. Cara, eu quero entender como é que é isso aí, sabe? E aí fica o convite também, né? Quem quiser conhecer um dia a Casa de Recuperação, vai ser uma alegria poder levá-los lá, ter um tempo junto. Quem tiver interesse de ir lá, cara, tá aberto. A gente vai estar junto. Você falando aí sobre essa empatia, né? A empatia com esse povo que realmente tá precisando. Essa pergunta não estava muito no roteiro, vem aqui agora. Você acha que tem faltado um pouco de empatia de nós cristãos com esse povo? Cara, não só faltado, né? Eu acho que isso tem sido uma realidade, né, cara? Eu acho que... Porque assim, ó, a gente que tá envolvido com isso, cara, a gente recebe relatos, por exemplo, poxa, eu cantava na igreja, cara. Eu fazia isso na igreja. Um dia o fulano me viu jogando bola e falou pro pastor da igreja, porque a religião, a doutrina da igreja não permitia. E então o pastor expôs ele, deixou ele de castigo, né? E esse cara se perdeu nas drogas. E olha só, anos se passam e você senta com uma pessoa dessa e o que ele lembra? Ele lembra disso, cara. Então, ou seja, às vezes, cara, a gente, como igreja, que a gente deveria municiar e amparar essas pessoas para serem referências, às vezes a gente abre espaço e gatilhos para que eles possam ir para esse lugar. Sabe? Porque às vezes a gente está tão religioso na nossa religião que a gente acha que jogar futebol é pecado, porque se você fizer isso, Deus vai pesar a mão. E às vezes isso marca a vida de um jovem, de um adolescente. Então por que jovem hoje não quer ir para a igreja? Por que adolescente hoje não quer saber de igreja? Porque falaram para ele que na igreja, cara, não pode nada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e é cheio de regra. Não que a gente vai banalizar. Mas, cara, que graça que tem ir para a igreja para um adolescente. Se tudo não pode, se tudo é uma regra, se tudo que eu faço está errado, que tudo as roupas que eu uso não tá certo. Então a gente precisa olhar para isso, cara. Porque Deus, ele tá interessado no nosso coração, cara. Deus quer nosso coração. Porque aonde está o nosso coração? Ali tá o quê? O tesouro, cara. Então a roupa que eu uso, o tênis que eu visto, o estilo que eu tenho, isso pouco importa, cara. Importa é o coração. Então a gente precisa mais se preocupar em cuidar do coração das pessoas do que com o estereótipo, com o estilo ou com o que ele faz, sabe? A gente precisa cuidar do coração, cara. É perder um tempo. Eu falo que hoje não é perder, é ganhar um tempo, né? É tirar um tempo e falar, Tiagão, vamos tomar um café, cara? Eu queria tomar um café com você, cara. Queria te conhecer um pouco, cara. A gente bater um papo, você me conhecer um pouco melhor. Um adolescente talvez nunca teve isso, cara. Um adolescente não teve um pai presente. Um jovem não teve um pai presente.
85% dos acolhidos na casa de recuperação são filhos de crente. Como que eu sei que é filho de crente, Tiago? Como que é teu nome? Samuel. Como que é teu nome? Josué. Pedro, Pô, só nome bíblico, irmão. Pedro, Lucas. E como é que esses caras foram pra lá, irmão? Então é por isso que às vezes eu pego isso pra mim, tá? Eu tenho os meus 3 filhos. Então não é... Eu preciso deixar um legado, cara. Eu preciso ser uma referência. Eu preciso entender o momento que meu filho tá passando. Eu tenho um pré-adolescente em casa, cara. Ele usa a calça dele praticamente do meu tamanho. Eu digo, meu Deus, onde que vai com essa calça? Cara, mas se o coração dele, velho, se ele estiver disposto a sair com aquela roupa, mas disposto a estender a mão pro próximo, tá tudo certo, velho. E aí, eu vou ficar toda hora falando pra ele que, pô, daqui a pouco ele não vai nem querer ficar perto de mim, cara. Então eu preciso gerar nele o desejo de estar perto de mim. Preciso gerar nele confiança de falar as coisas pra mim. Porque se eu gero esse ambiente de confiança, o meu filho, quando ele passar por um problema, ele não vai ir pra internet contar para um amigo dele. Ele não vai procurar na internet uma saída para aquilo. Não, ele vai procurar eu, cara. Ele vai procurar a mamãe e o papai. Por quê? Porque a gente criou esse ambiente. Não é a droga que vai preencher ele. Ele vai falar, pai, eu tô passando por isso. Filhão, esse é o processo. Mas o Senhor tá contigo, cara. Então ele vai saber que o que vai suprir ele é o Senhor. Não vai ser coisas, não vai ser as coisas desse mundo, mas vai ser o Senhor. Então a gente precisa trazer isso pra nós. A gente como igreja precisa querer isso. Só que como eu disse, cara, dá trabalho. Ser um pai presente dá trabalho. Não dá, não? Eu tenho 3, irmão. A minha esposa que diga, tá? A maior carga tá sobre ela. Que o homem sai trabalhar, vai trazer o sustento. Não que a gente não tenha a nossa parte, tem sim. Mas a mulher carrega a maior parte, cara. Então ser um pai presente, ser uma mãe presente, dá trabalho. Não é pra todo mundo. Tem muitos pais que colocam o filho no futebol e quer que o futebol eduque ele. Bota na escola, a escola tem que educar. Não, vai pra igreja, a igreja tem que mudar o cara. Na verdade, tem colocado nesses lugares pra se distanciar da criança. Pra ter o tempo de lazer, né? Você é amigo do Dr. Guilherme, você falou pra nós. Sim. Ele esteve aqui, né, Thiago? E ele falou pra nós que ele trouxe uma frase assim que realmente é muito impactante. Ele falou que filho a gente não perde na rua, a gente não perde filho na faculdade, a gente não perde filho pras amigos, a gente perde primeiro dentro de casa, né? Só demora pra se perder, mas normalmente se perde dentro de casa. Né? Com tudo isso que você trouxe, o que nós cristãos, né? O que eu aprendi no decorrer da minha caminhada com Deus? Cara, quer aprender a amar alguém? Cara, ora por aquela pessoa. Isso é uma das coisas que eu aprendi, cara. Eu meio que, assim, aquela pessoa. Cara, e a partir do momento que a gente começa a orar, você começa a amar aquela pessoa, você começa a ver um futuro naquela pessoa com Deus, né? Mas o que você diria para nós, como cristãos, assim, o que nós podemos fazer hoje que você vê que tá em falta nas igrejas? Cara, eu acho que voltado para isso que a gente disse sobre casos de recuperação, cara, eu acho que eu brinco que toda a igreja, ela precisava de alguma forma tá ligada a uma casa de recuperação. Para entender um pouco dessa realidade, entender um pouco dessa vivência com as famílias, tá? Porque assim a gente vai conseguir dar uma esperança a mais. Porque eu percebo hoje que tem muitas famílias que não tem mais aonde procurar. Pasmem, tá, gente? É até triste. Eu, como cristão, eu me sinto triste quando eu falo disso. Mas eu recebo famílias que dizem pra mim, eu fui na igreja, eu pedi ajuda, mas eles disseram que não pode me ajudar. Isso deixa a gente triste, gente. Porque dizer, não, mas esse aí não é o meu departamento, né? Porque às vezes a gente acha que não é o departamento da gente, né? Vamos orar. Esse daí tem que ver lá no CAPS, tem que ver lá. Cara, isso é responsabilidade da igreja. É a mesma coisa, mas a fome, quem que sana a fome da sociedade? Não é a prefeitura. Não, cara, é a igreja. Somos nós, cara, que temos que ter esse papel de ajudar, de estender a mão, de fazer. Então, quando a gente tem esse pensamento, cara, a gente começa a não mais esperar uma expectativa desses órgãos, mas a gente começa a agir.
A gente começa a fazer. E é o básico, é o simples, cara. A gente acha que, para ajudar alguém eu preciso investir grana, eu preciso fazer... Cara, eu costumo dizer que não é a grana que eles querem. O que eles mais querem é só as mãos estendidas e que você não julgue ele. E aí depois, cara, que o processo for iniciando, aí é outra conversa. Mas nesse primeiro momento é apenas a mão, é o tempo que você tem para ouvir, é o ombro que você tem para ele chorar, entendeu? Que no dia a dia, na correria, a gente não tem esse tempo. E pegando a frase que você disse do Guilherme, que o filho não se perde fora de casa, mas sim dentro da casa, a Bíblia é clara quando fala em Lucas 15, do filho pródigo. Qual filho que estava desviado? O que saiu e gastou toda a herança? Ou o que estava trabalhando com o pai dentro de casa? O que estava dentro de casa. O que saiu e gastou tudo, Tiago, chegou um momento que ele estava lá com os porcos. A Bíblia relata isso, que ele fala, cara, os funcionários do meu pai. Ele sabia que tinha um pai, cara. Agora, o irmão mais velho que ficou dentro de casa, ele não via o pai como pai. Ele via o pai como um chefe. Por quê? Porque quando ele chega diante do pai, ele diz, eu estou trabalhando para o Senhor há tantos anos e o Senhor nunca me deu um novilho. Isso aí fala de chefe. É de funcionário para chefe. Você não me promoveu, estou aqui há 10 anos na empresa. Então você percebe que o filho ele se perdeu ali dentro de casa. E o que estava fora sabia que tinha um pai. Então isso para nós como família e como pai, isso a gente se pega falando diariamente, eu com a minha esposa, que a gente não perca os nossos filhos dentro de casa. Se a gente não perder os filhos dentro de casa, e quando a gente fala, é isso que eu estava dizendo, se o filho tem confiança em você, ele vai falar para você. Ele pode até sair por algum lugar, mas ele vai saber onde voltar. Exatamente. Fiz alguma coisa na escola que não é legal. A professora vai entrar em contato, mas ele vai chegar da escola e vai contar pra gente. Fiz isso. Quando a professora vir falar, a gente já tá sabendo. Eu sempre digo pra ele, cara, Arthur, fez alguma coisa errada. Seja certa ou errada, conta pro papai. Porque se eu ficar sabendo da boca de outras pessoas, aí a tratativa vai ser uma. Então a gente conseguiu construir. O nosso filho tem 12 anos e, pasme, ele já contou coisas pra nós que, né, eu que sou homem, pra nós já é mais tranquilo, assim, a gente tem um pouco mais. Mas a minha esposa surtou. Como? Eu disse, calma, velho. Que bom que ele contou. Que bom que ele falou. Pior era se ele estivesse escondendo e contando pra outras pessoas. Então é isso que a gente tem que ter claro. Abrace os seus filhos, cara. Traga pra perto de você. Porque talvez amanhã ele não queira que você esteja perto dele. Como eu disse, para finalizar, nessa estatística de 85% dos acolhidos serem filhos de cristãos ou de pessoas que confessam Jesus, eu sempre tenho o hábito de conversar com eles e perguntar, né? Cara, faz quanto tempo que você não vê teu familiar? Ou faz quanto tempo que você não faz uma refeição em família? Cara, isso mexe comigo. Porque a maioria deles diz, cara, eu nem lembro quando foi a última vez que eu sentei numa mesa com os meus pais ou com a minha família. Cara, a droga já destruiu o cara a ponto dele não lembrar mais qual foi a última refeição em família que ele fez. E a gente acha que isso não é sério, mas toda vez que a gente senta à mesa para fazer uma refeição, olhando nos olhos dos nossos filhos, a gente está preservando o amanhã deles. Porque se ele estiver com um problema, você vai olhar no olho dele, você vai saber que ele não está bem. Por isso que a mesa é um negócio profético e sagrado. Tem muita gente que ministra sobre isso. Mas isso é de fato. Porque você olha no olho. Nós estamos na mesa aqui. Nós estamos olhando no olho um do outro. Então ali você consegue ver se o teu filho está bem ou não. Só que muitos hoje em dia não fazem mais isso. O filho faz a refeição no quarto, o outro na sala, o pai na correria ali come rapidinho, a mãe na correria para lavar a louça, e ninguém faz uma refeição mais na mesa. E a gente se perdeu. E quando eu converso com esses caras e eles me relatam isso só prova que a gente precisa resgatar isso. Porque a droga já roubou isso dos caras. Eles não lembram mais. E aí quando a gente vai fazer o almoço de domingo com eles, que a gente senta com eles, cara, às vezes quando o cara tá comendo lá na mesa, o cara começa a chorar desesperado, velho. Do nada. E aí depois você vai conversar e ele falou, cara do céu, eu me lembrei
quando eu tava fazendo uma refeição de domingo em família, cara. Parece que eu tava sentindo o gosto da comida da minha mãe, velho. E você começa a ver, cara, que preciosidade, cara, que os caras perderam por conta da droga. Então, cara, que a gente possa ter mais empatia, que a gente possa estender mais a mão e menos o dedo. Ou seja, nunca o dedo, mas a mão. Então, que a gente, de fato, pregue um sermão. Mas não um sermão de palavras, mas um sermão de sermão para o outro. E acolher e abraçar. Pedro, como você disse, né? Quanto a fôlego, há esperança. O que você diria para aquela pessoa que talvez pense, não, isso não é para mim? Aquela pessoa que está total sem esperança, que está nos assistindo, está nos ouvindo. Chegou esse episódio para ele. Meu amigo, minha amiga, você vai provar de tudo. Você vai buscar em tudo. Você vai buscar em coisas e você não vai encontrar. Porque o que pode transformar a tua vida não são coisas, não é dinheiro, não são riquezas. O que pode mudar a sua vida por completo e transformar a sua história é o Senhor Jesus, cara. É só Ele que pode transformar. Então, se você diz, isso não é para mim, isso é muito careta, é porque você não conheceu Jesus. Você conheceu uma religião. Então, o meu convite para você é: conheça Jesus. Conheça Jesus, busque o Senhor. Busque você, do teu jeito. Não estou falando para você buscar numa igreja por enquanto. Não, busque você e Deus. Deus vai te visitar onde você estiver. Faça uma oração. Se o Senhor é real, me visita aqui. E eu tenho certeza que Ele vai te visitar. E a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém. Amém? Giovanni? Tua frase final? Que episódio? Que episódio, não? É pouco tempo, né, cara? Dá vontade de ficar aqui, cara. Vai vindo as ideias, vai vindo umas coisas. Acabei nem contando muita coisa aqui, mas eu acho que Deus queria conduzir para isso mesmo. Mas a vontade era de ficar aqui conversando, né? Mas Deus conhece e o nosso desejo é que, né, essas palavras de alguma forma, né, encontrem um lugar no coração dessas pessoas que talvez estejam nesse lugar e elas saibam que elas têm um pai, que elas saibam que há esperança para elas. Giovanni, Pedro, eu faço a edição dos podcasts, né? E geralmente acompanho aqui no ao vivo, né? Quando eu estou editando, nosso podcast começa tranquilo, calmo, mas ele vai tomando uma proporção e todos os episódios, mais de 20 episódios já estão no ar, todos esses episódios são da mesma forma. Ele começa calmo, tranquilo e vai tomando a proporção. E é bacana saber que tem pessoas, Giovanni, que estão na obra, que estão na missão, né? Pedro, muitas vezes você pegou essa estrada pensando assim, nossa, mas ninguém tá me vendo nessa estrada. Não, e é uma estrada meio solitária, tá? A gente não entrou nesse assunto aqui porque é um assunto meio chato de dizer, mas é uma estrada solitária, tá? É como eu disse, se o cara não tiver um propósito claro, ele deixa de fazer. Porque é solitário, você tem pouco recurso, você tem pouco ajuda, você tem poucas pessoas dispostas a vestir a camisa, mas tá tudo bem, cara. Tá tudo certo. É como aquela mulher, né? Como é que tá? Vai tudo bem. Até porque quem te chamou foi Deus lá no banco, né? Exatamente. E hoje a gente nem tá mais lá, né? Estamos vivendo uma outra estação, mas você vê que isso se perpetuou, né? Isso de fato é um chamado. Então é esse legado que eu quero deixar, né? Para os meus filhos, que eles entendam que o evangelho é muito mais do que 4 paredes, do que uma reunião, do que uma noite de adoração, de palavra, mas que o evangelho é pessoas. É você estender a mão e ajudar o próximo. Esse é o evangelho. Quero te agradecer por compartilhar, né, sobre a sua fé, seus desafios do dia a dia, os desafios lá com o pessoal do Manaim, isso? É isso, Pedro. A gente quer realmente te agradecer por esse episódio educativo, realista, né? É muito bacana. Às vezes a gente precisa desse choque de realidade
principalmente nós como cristãos, né? São coisas que a gente sempre fala que o nosso podcast é isso, a gente pega aquilo que Deus está fazendo através da vida das pessoas. Olha, a gente faz assim, tá disposto a compartilhar com a gente aquilo que Deus está fazendo na tua vida? Tô. Aí a pessoa que tá lá do outro lado da tela, tá lá no quarto escuro, tá lá no sofá, tá lá na cama, tá lá, quem sabe, dentro do carro agora, nesse horário, indo pra uma balada, houve um corte, ou caiu nesse episódio, ouviu e Deus resgatou. É isso que vale a pena. Cara, eu vi... toda essa galera, né, que você falou, que muitos amigos, se uma, a gente tava falando aqui, se uma voltou pra Cristo e vive bem, já deu. Já valeu a pena. Eu vi no Instagram esses dias, cara, um lutador do UFC, não sei se vocês viram isso, que ele ganha uma luta e ele... Deus mandou falar aqui, você que tá pensando em tirar a sua vida aí, eu já tive nesse lugar, não faça isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pum, beleza. Acabou e tal, um dia ele tá no aeroporto, um cara vê ele com a camisa do UFC, só o cara não reconhece ele. E o cara chega e fala, cara, posso pagar teu almoço? Ele diz, não, cara, não precisa. Ele falou, não, mas eu quero. Que um dia eu ouvi um cara do UFC, cara, eu tava no meu banheiro da minha casa, tinha feito uma carta pra minha esposa, e eu ia tirar a minha vida, cara. E eu falei, vou olhar a última vez o celular. Então, uma hora que ele abriu o Instagram, era o vídeo dele falando, Deus tem uma mensagem pra você, porque ele fala bem assim, ó, Deus mandou te dizer, é pra você que tá ouvindo aí agora. Tum. E ele não tirou a vida dele, cara. E ele, pô, é um empresário gigante, hoje é um dos patrocinadores principais desse cara. E ele falou, cara, e você não viu que o cara, ele tinha tirado a barba? Ele disse, você não viu que esse cara do vídeo, ele tirou a barba? Ele falou, cara, não vi e tal, ele não entendeu a piada. Ele tava falando com o próprio cara lá no aeroporto. Ele disse, cara, sou eu. Cara, não acredita, enfim. E o cara se tornaram amigo, o cara é o maior empresário hoje, o patrocinador dele, mas por causa de uma mensagem, por causa de um corte, como você disse, né? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, sempre tem um destino. Então que a gente possa ser essa boa semente lançada, né? Mas é isso, Pedro, a gente queria te agradecer. Obrigado. Nosso podcast está aberto, as portas estão abertas para você sempre que precisar. A gente fica muito feliz, foi muito aprendizado para nós, para a galera que vai nos acompanhar. E é isso, Thiago, né? Isso aí, segue a gente lá no YouTube, no Instagram, também no TikTok, coloque a gente na sua rotina. E lembre-se, você não precisa caminhar sozinho. Isso aí, pessoal, para você que ficou até o final nos acompanhando, Deus abençoe. E não se esqueça, Deus tem uma palavra para você. Obrigado. Deus abençoe. Fui! Vamos caminhar, GraçaCast, vem escutar.